A palavra inferno deriva do latim infernus, que significa inferior, que fica embaixo. É o nome dado ao estado dos condenados no Antigo Testamento. Essa crença já era partilhada e era chamada de Sheol, lugar onde se reuniam todos os mortos, bons e maus. Deuteronômio 32, 22. 1 de Reis 2, 6. Provérbios 9, 18. Depois do cativeiro surge a crença de um lugar de punição escatológica. Isaías 66, 24. A Gena, onde os pecadores são atormentados eternamente pelo fogo. Essa era, na verdade, uma visão do profeta. Assim, a Gena era um vale ao sul de Jerusalém que era usado para sacrifícios pagãos de crianças pelo fogo. O profeta Jeremias amaldiçoou o lugar e disse que seria um lugar de morte e corrupção. Desse modo, o termo era identificado como o lugar de castigo eterno, com torturas e fogo para os maus. O conteúdo dos termos Sheol e Gena foram posteriormente enriquecidos pela revelação e pela evolução teológica em função, sobretudo, da ideia da retribuição e da crença da ressurreição dos mortos. Assim, podemos dizer que a interpretação da existência de um estado de condenação não era ainda bem conhecida no seio do povo hebraico. A ideia foi gradualmente crescendo até chegar à única e verdadeira interpretação e, como vimos em Isaías, é apresentado já a condenação repentina dos pecadores. Entretanto, a ideia do Sheol era a morada de todos os mortos, tanto justos como injustos. E a Gena apresenta-se como o aniquilamento dos maus. Assim, a ideia ia crescendo. Este assunto é bastante pertinente, pois, na verdade, encontramos problemas no modo de crer de certas pessoas que se dizem cristãos, pois desconhecem alguns textos bíblicos, dizem que o inferno não existe. E esse tipo de heresia, Nosso Senhor Jesus Cristo já desmascarou muitas vezes, e numa delas disse: não temas aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na gena. Mateus 10, 28. Jesus aqui mostra claramente que a gena é um lugar de precipício. Alguns hereges, para justificarem que o inferno não existe, dizem que o inferno é a morte do pecador. Dizem isso pelo facto de acreditarem que a alma morre. Mas não é assim. Ninguém volta ao nada. O inferno, que é a gena, é um lugar de tormento e a sua característica mais constante é o próprio fogo. Tem na mão a pá, limpará a sua eira e recolherá o trigo ao celeiro. As palhas, porém, queimá-las-á no fogo inextinguível. Mateus 3, 12. Mas eu vos digo, todo aquele que se irar contra o seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser a seu irmão, raça, será castigado pelo grande conselho. Aquele que lhe disser louco, será condenado ao fogo da gena. Mateus 5, 22. Os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 13, 42. Seria bem simples nessas palavras Jesus dizer que essas pessoas serão condenadas à morte eterna e não na condenação pelo fogo. De uma outra maneira, Jesus mostra também que o inferno existe na parábola do rico avarento. E no livro de Apocalipse, São João mostra isso. Facto ainda é que Nosso Senhor mostra que depois da morte,
também há um fogo ardente, ou seja, a alma arde no inferno. Podemos constatar esta mesma parábola em Lucas capítulo 16, versículo 19 a 26. E, sobretudo, veremos também em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, a confirmação de São João. Ora, segundo o livro de Apocalipse, a besta e o falso profeta já estavam no inferno. Isso prova de que eles estavam antes do fim do mundo no inferno, após o término da vida deles nessa terra. E se estavam, é porque suas almas já receberam a condenação. E o corpo ainda. E o mesmo vai acontecer no final do mundo, ou seja, na ressurreição final, os que suas almas já sofrem no inferno sofrerão também com seus corpos no fim do mundo, em companhia com a besta e o falso profeta. Voltar-se-á em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno destinado ao demônio e aos seus anjos. Mateus 25, 41. Muitos dizem que o inferno agena é a morte eterna. Ora, isso é falso, porque o livro de Apocalipse mostra isso bem claro. A morte e a morada subterrânea foram lançadas no tanque de fogo. A segunda morte é esta, o tanque de fogo. Todo que não foi encontrado inscrito no livro da vida foi lançado ao fogo. Apocalipse 20, 14 até 15. Bem, como vimos, a morte e a morada subterrânea não existem mais, o que quer dizer que só existirá a condenação eterna para os pecadores. Se existissem, segundo o livro, é fácil. São João simplesmente diria que o inferno ou o fogo seriam lançadas na morada subterrânea, que é a morte eterna. Portanto, Deus não condena ninguém para o inferno. É o homem que, optando pelo mal, escolhe o seu próprio caminho. Vamos ver, ou seja, vale ressaltar as citações do Catecismo da Igreja Católica, que é, de facto, a opinião oficial, ou seja, a doutrina oficial e aceita pela Igreja. O Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 1034 e 1036. Jesus fala muitas vezes da gema, do fogo que não se apaga, reservado aos que recusam até o fim de sua vida crer e converter-se, e no qual se pode perder ao mesmo tempo a alma e o corpo. Jesus anuncia em termos graves que enviar seus anjos e eles erradicarão de seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Os lançarão na fornalha ardente. E que pronunciar a condenação: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. O ensinamento da Igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal deixam imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade para as quais foi criado e às quais aspira. As afirmações da Sagrada Escritura e os ensinamentos da Igreja acerca do inferno são um chamado à responsabilidade com a qual o homem deve usar de sua liberdade em vista de seu destino eterno. Constituem também um apelo insistente à conversão. Entrai pela porta estreita, porque larga é espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que encontram. Como desconhecemos o dia e a hora,
Conforme a advertência do Senhor, vigiemos constantemente para que, terminado o único curso de nossa vida terrestre, possamos entrar com Ele para as bodas e mereçamos ser contados entre os benditos e não sejamos como servos maus e preguiçosos, obrigados a ir para o fogo eterno, para as trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Deus não predestina ninguém para o inferno. Para isso é preciso uma aversão voluntária a Deus, um pecado mortal, e persistir nela até o fim. Na liturgia eucarística e nas orações cotidianas de seus fiéis, a Igreja implora a misericórdia de Deus, que quer que ninguém se perca, mas que todos venham a converter-se.